Amigos do Mosaico, nós vamos aproveitar essa nossa entrevista de hoje, nós temos vários amigos do Mosaico aqui, para conscientizar, para falarmos de uma coisa que muita gente faz de conta que não viu ou tenta evitar de mencionar. São as doenças genéticas raras que acometem tanto a comunidade Ashkenazi como a comunidade Sefaradi, mais comum entre os Ashkenazim que os Sefaradim. Se eu não fizer uma bobagem, deixa eu apresentar quem está conosco hoje, Miriam Wasserman. Olá, que, enfim, ela agita a federação, quando a federação começa assim, dar uma parada, ela vai lá e põe fogo no circo. Vivian Lederman, que eu também conheço de outros carnavais, uma ativista importante, eu até diria, sem de maneira alguma ofender, que trata-se de um trator. Trata-se de um trator. Depois nós temos o Renato Weisbich. Na verdade, é Weisbich, seria isso? Isso. O Renato foi jornalista da CIP muitos anos, e ele é pai do Beni, que tem o mesmo sobrenome, e que é portador de uma doença rara, que, inclusive, eu tive na minha família. Gente, boa noite, muito obrigado por arrumarem um tempinho para vir conversar conosco. Vamos explicar um pouco o que é a federação, como é que essa história da federação aconteceu e ela resolveu se envolver num assunto tão importante. O que ocorreu foi o seguinte, havia um grupo de voluntárias que se juntaram por um caso de Tay-Sachs tardio na comunidade judaica, para ajudar essa mãe que tinha 3 filhos. E, a partir daí, esse grupo juntou, fazia captação e fez várias coisas. E nos procurou para que nós fizéssemos algo maior, que trouxesse realmente uma conscientização, não só sobre o Tay-Sachs, que é uma das principais, né, do que se vê, que se conhece, mas também de muitas outras que acometem a comunidade. Quando chegou pela 3ª vez na minha mão, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Falei com o nosso presidente, o Knobel, Marcos Knobel, ele falou, não, e ele também é do Einstein, vamos nisso, desenvolva o programa que nós vamos apoiar. E foi assim que começou, através de um grupo de voluntárias. Vivian, me fala uma coisa, quais são essas doenças e o que é que a gente pode fazer para ficar sabendo delas, para a gente poder se prevenir ou se preparar? Muito bem. Em primeiro lugar, eu gosto muito desse enfoque, que é prevenir ou preparar. Que o importante desse nosso trabalho é que, ao termos consciência que essas doenças genéticas, que são raras, acontecem, em geral, 1 a cada 5.000, 1.000, até 10.000 na população em geral, na comunidade judaica, elas não são tão raras. Podem acontecer, Tay-Sachs, 1 a cada 100, muito mais frequentes. Então, a gente precisa se testar para saber se tem a possibilidade de gerar um filho com essa doença e se informar e se preparar nesse sentido. Nós temos um site onde doençasraras.org.br, onde aparecem muitas dessas explicações. As mais comuns que a gente conhece, Tay-Sachs, Niemann-Pick, Gaucher, desautonomia familiar, tem uma lista de mais ou menos 15 no mundo Ashkenazi e umas 10 no mundo Sefaradi, mais ou menos isso. E 2 panéticas. Sim, e outras panéticas. O importante é que muitas delas são altamente degenerativas, ou seja, estamos falando de bebês que irão nascer e provavelmente não chegam a passar da primeira infância. Essas doenças nos preocupam mais, porque são crianças que a família e a criança terão grande sofrimento por 2 ou 3 anos e depois não existe uma solução e a criança vai a óbito. E temos outras que não são tão graves, embora degenerativas, e podem não ter cura, mas elas têm um manejo, elas têm como se fazer tratamentos para amenizar. E quanto antes a família sabe
e tenha consciência, melhor é o tratamento e a melhor a condição de vida para todos. Renato, você tem uma razão pessoal indiscutível para se interessar e se envolver nesse assunto. Você, como pai, acompanhando o crescimento, o desenvolvimento do Beni, como você sentiu, como pai, enfrentar, primeiro, provavelmente, uma certa ignorância, um certo desconhecimento sobre o assunto, e como você enxerga essa nova iniciativa? Muito bem, na verdade, no começo estava completamente perdido, os médicos perdidos também, porque os médicos não conheciam, alguma coisa seu filho tem, mas a gente não sabe o que é, né? Então, a gente teve a sorte de até ter bons médicos que saíram para pesquisar e que nos ouviram, e a gente chegava ali, ele não está sentindo dor, ele não tem lágrima, e os médicos foram atrás, até que chamaram um dia a gente e falaram assim, temos esse, era um parágrafo, temos esse texto aqui, né? Vamos fazer os testes. Não, a gente não conseguia fazer os testes aqui no Brasil, só nos Estados Unidos tinham acabado de isolar o gene da desautonomia familiar. E aí, desde então, a gente a família se viu um pouco na obrigação de, precisamos alertar as outras pessoas para isso, né? E a gente nunca teve fôlego, força, braço, perna, porque também tinha que cuidar do Beni, depois tem o Sami, que não tem a síndrome, ele é azão-azinho, né? Ou seja, ele é portador do gene. Se ele procriar com uma moça que também seja azão-azinho, tem 25% de probabilidade de ter a mesma síndrome. Então, a gente precisa, e é um adolescente, então a gente fala assim, a gente precisa levar isso adiante. E a gente nunca conseguiu. Então, quando a Miriam e o pessoal da federação falou, olha, nós vamos fazer, nossa, até que enfim, porque a gente se sentia meio na obrigação de fazer isso. Então, até uma questão de agradecimento, a gente nem consegue se envolver o tanto quanto a gente gostaria, mas é importantíssimo isso. Muito bem. Nós vamos colocar na base da nossa tela o endereço do site e tal, para vocês poderem se informar. É muito importante que todo mundo que está pensando em casar, em ter filhos e tal, se pertence à comunidade, não deixem de fazer os testes, e evitem uma preocupação muito maior depois. Para terminar, Beni, eu gostaria que você me dissesse, se você tivesse que dizer alguma coisa para as pessoas que estão lá em casa nos assistindo, qual é a sua sugestão, qual é a sua recomendação? Olha, primeiro faz os testes, né? Tipo, se você quiser ter filho, para evitar problemas, não bem problemas, mas tipo, se quiser, sei lá, se quiser evitar dores de cabeça maiores, é bom prevenir. Deixa eu prestar mais um esclarecimento. Esses testes de que nós estamos falando aqui são, de certa forma, uma novidade. Anos atrás, era muito complicado se descobrir e saber. Esses testes, que hoje podem ser feitos, estão disponíveis, por exemplo, tanto no Fleury quanto no Einstein, com desconto, e eles levantam até 300 doenças diferentes. E, claro, inclui-se nesse número todas essas doenças mais conhecidas, degenerativas, raras, que podem acometer a comunidade. Para terminar, eu queria dizer que não são vocês que devem agradecer por eu estar divulgando. Eu é que agradeço a oportunidade de poder divulgar isso, uma vez que, dentro da família Gottlieb, nós também já tivemos uma situação dessa, e qualquer coisa que a gente pode fazer para ajudar, enfim, alguém vai se beneficiar e nós vamos ficar muito satisfeitos. O Mosaico volta já já.